Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer a resenha, né, barra resumo desse livro aqui que se chama A Bruxa de Porto Belo, tá? É um livro do autor Paulo Coelho, foi publicado, né, pela editora Planeta no ano de 2006. Tem essa capa aqui, gente, que eu acho muito maravilhosa. Olha só, é um seio feminino. E é uma mãozinha de criança, gente. Eu acho tão incrível essa capa, tão bonita, tão expressiva. E eu digo isso, né, que eu acho que essa capa é muito importante, porque na história, né, a narrativa sobre a bruxa, né, do Porto Belo, fala muito sobre as questões familiares, o sagrado feminino, a fé. Então, assim, fala muitos assuntos importantes que tem a ver mesmo com o lado materno, sabe? Peço desculpa para vocês desses carros estarem passando, fazendo muito barulho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Gente, eu não sou uma grande conhecedora de Paulo Coelho. Eu já li alguns livros deles. Mas assim, pelo que eu pude entender desse livro, tem algumas semelhanças com as obras anteriores, né? Anteriores que eu digo dos livros que eu li, tá? Como eu disse, eu não sou uma grande conhecedora das obras dele, mas pelo que eu percebi, uma coisa que eu acho bem curiosa nos livros do Paulo é que ele nunca descreve a aparência dos personagens dele. Eu acho que isso é uma forma que o escritor encontrou de fazer com que a gente consiga se conectar mais com o personagem, porque a partir do momento que a gente lê o que acontece com o personagem, né, a gente consegue ver isso de fora do que está acontecendo, mas principalmente se liga mais com o que está dentro, né? Com os pensamentos, com as ações, com os sentimentos de uma forma mais profunda do personagem, a gente acaba encontrando pontos da vida do personagem, ou pontos da personalidade dele, dos sentimentos dele, que a gente acaba se encontrando também. E aí chega um ponto do livro que você não sabe mais se está se tratando de um personagem de um livro ou se está falando até de você mesmo, sabe? O que é uma coisa assim muito louca. O máximo que ele dá assim de descrição de personagem por exemplo, o gênero. Mas tirando o gênero e olhando todo outro contexto, você poderia dizer que é uma pessoa, sei lá, de quase qualquer idade, que pode ser uma pessoa de qualquer cor, que pode ser uma pessoa de qualquer peso, que pode ser uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito curiosa. A outra coisa curiosa que eu achei nesse livro e que eu nunca tinha lido um livro escrito dessa forma, provavelmente deve ter, mas eu particularmente nunca tinha lido. É que a narrativa desse livro, gente, é feito através de um documentário. Eu vou falar uma coisa aqui que pode decepcionar um pouco as pessoas que não leram ainda o livro, mas relaxa que isso nem é um spoiler, entendeu? Primeira página desse livro que você lê, você já vai saber disso. A bruxa, né, de Porto Belo, gente, quando você começa a ler o livro, ela tá morta. Então, assim, na verdade, o livro inteiro é um documentário sobre ela. É um documentário da vida e morte dessa mulher, principalmente da vida, né? Desde o momento em que ela era uma criança até o momento em que ela se tornou uma mulher adulta e que ficou super conhecida por questões religiosas. Eu vou tentar fazer um resumo para vocês da personagem, mas antes eu vou mostrar uma coisa muito curiosa para vocês que eu achei legal. Além dessa capa muito maravilhosa, aqui atrás, na parte de trás do livro, né, dos livros em geral, geralmente vem comentários de revistas, de sites, escritores, outros autores importantes, geralmente, que lê o livro e que dá a opinião crítica dele sobre, né? E geralmente colocam sempre críticas boas, obviamente, né? Para poder vender mais. E no caso desse livro específico, se a gente olhar aqui, olha só, não tá falando de outras pessoas que leram o livro e que deram uma crítica sobre o livro. São personagens, gente, olha só. O Aaron Ryan, a Andrea, a Adrienne O'Neil, né, que também é conhecida como Eda,
são personagens do livro que tiveram contato com a personagem principal, né? A gente tem que entender uma coisa. A personagem principal, gente... Ai, peraí, agora eu vou esperar esse carro parar. Ninguém merece. Voltando. A personagem principal, ela é conhecida com 3 nomes, praticamente. Por quê? O que que acontece? O nome dela mesmo, de batismo original, é Charlize. Sendo que ela foi abandonada, gente, pelos pais, né? E aí ela foi adotada por um casal. No caso, a Charlize, ela nasceu na Romênia, gente, né? E ela é filha de uma cigana com não sei se é Ganji ou Ganger que se pronuncia. É quando uma pessoa não é de origem cigana, tá bom? Os ciganos são uma etnia, para quem não sabe, não é só uma questão cultural. Mas, enfim, todo mundo que não é cigano, que não é cigana, né, são chamados de Gangé ou Gangil, acho que é Gangil o nome. Gangé. É algo assim. E aí, o que que acontece? As famílias tradicionais ciganas não deixam os filhos, tanto homem quanto mulher, se relacionar com gente que não é da cultura nem da etnia deles. Porém, a mãe da Charlize se apaixonou por um homem, né, que não era cigano, e acabou engravidando. Nisso, ela acabou sendo afastada do povo dela, né, pelo fato dela ter se relacionado com um cara que não era da cultura dela. Ela acabou não se casando, né, virou assim um conflito na família dela. Ela foi expulsa do grupo de ciganos o qual ela fazia parte. Ela não tinha condições nenhuma de criar essa filha e ela acabou doando a filha dela, Charlize, para doação. Um casal cristão que não podia ter filhos acabou adotando a Charlize. Porém, gente, a Charlize, né, como eu disse, ela é da Romênia. E pelo nome e sobrenome dela, eles perceberam que ela tinha origem árabe. E isso seria, tipo, mal visto no local que eles moravam, né? Que no caso eles moravam em Porto Belo, e uma cidade que é uma cidadezinha da Europa, eu acho que fica na Inglaterra, não tenho certeza. Algo assim. E lá os árabes não eram bem vistos, tá? Quem tinha descendência árabe e tal, os estrangeiros em geral não eram bem vistos. E aí, para poder tentar esconder um pouco disso, eles acabaram mudando o nome dela, né? O nome dela era Charlize alguma coisa, esqueci o sobrenome dela agora, e aí eles mudaram, colocaram o sobrenome dela, né? Deu o sobrenome deles para ela e colocou o nome dela de Atena. Aqui estão os comentários dos personagens, eu vou ler aqui para vocês. As pessoas criam uma realidade e depois se tornam vítimas dela. Atena rebelou-se contra isso e pagou um preço alto. Fui usada e manipulada por Atena sem qualquer consideração pelos meus sentimentos. Era minha mestra, encarregada de transmitir os mistérios sagrados, despertar da forma desconhecida que todos nós possuímos. Quando nos aventuramos nesse mar desconhecido, confiamos cegamente naquele que nos guiam, acreditando que sabem mais que nós. O grande problema de Atena era ser uma mulher do século 22, vivendo apenas no século 21 e permitindo com que todos vissem isso. Pagou um preço? Sem dúvida, mas teria pago um preço muito maior se tivesse reprimido sua exuberância. Seria amarga, frustrada, sempre preocupada com o que os outros vão pensar, sempre dizendo: deixa eu resolver antes esses assuntos, depois eu me dedico ao meu sonho, né? Sempre reclamando as condições ideais, né, que nunca chegam. Então, assim, eu já contei para vocês um pouco da infância dela, né? Que ela foi abandonada pela mãe cigana, que ela foi adotada por uma família cristã. Nisso que ela foi adotada por uma família cristã, ela teve uma vida inteira baseada
na crença cristã. Então ela ia para a igreja, as vestimentas dela era tudo tipo muito ligada à igreja, e ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Sendo que mesmo ela sendo uma pessoa muito religiosa, ela também era uma mulher sensitiva, intuitiva. Então às vezes ela tinha pressentimentos do que ia acontecer, ela falava para as pessoas e tal, e isso assustava um pouco as pessoas que eram da igreja. Então os pais ficavam tentando reprimir essas questões mais esotéricas, mais místicas, digamos assim, para que ela não se aproximasse dessas coisas. Ela sempre foi apaixonada por música, né? E ela gostava bastante de tocar violão para santa, né? E isso é uma coisa muito bonita. Ela acabou se casando com um colega do colegial, né? Um rapaz que ela conheceu do colegial e que também fazia parte, né, da igreja que ela frequentava. Ela se casou muito novinha. Pra vocês terem noção, ela foi mãe aos 19 anos. O rapaz que casou com ela se arrependeu amargamente, né? Porque ele acabou tendo que deixar a faculdade que ele tinha acabado de começar, né? Como eu disse, eles se casaram assim que acabou o colegial. E ela logo engravidou. Então os próprios pais, gente, do marido dela não gostou nada disso e meio que ficava perturbando o casal, né? Chegou um ponto que a própria Charlize, né, barra Athena, não conseguia mais dar também atenção para o marido, né? E eles viviam em conflito de não terem mais uma relação tão de casal como tinham antes, né? Ele sempre preocupado com a questão financeira, de ter que sustentar a casa, né, a família que ele construiu com ela. E ela sempre voltada para a religião e agora voltada ao cuidado integral, assim, do filho, esquecendo todas as outras coisas à volta dela, né? E aí não é de se esperar que sim, ele acabou se separando dela e a Athena, gente, começa a realmente crescer, assim, no livro, a partir daí, a partir desse divórcio, né? Porque a família dela é uma família cristã tradicional, então a gente sabe que dentro da religião o casamento é uma coisa muito importante, né? A pessoa se divorciar já é uma coisa muito feia. Agora você imagina você sendo uma jovem, bonita, se divorciando tão cedo e já tendo um filho para cuidar, tendo que recorrer à ajuda dos pais, entendeu? Como que ela foi mal vista na igreja dela. Enquanto não saía a papelada do divórcio, ela conseguia frequentar a igreja dela que eu digo que ela frequentava, tá? Tomar a hóstia, enfim, participava das missas, tudo direitinho. Até que um dia, gente, o padre ficou sabendo que a papelada do divórcio tinha chegado, ou seja, já tinha sido concluído. Então sim, ela já era uma mulher divorciada. E aí, assim que ela entrou na fila no final da missa para receber a hóstia, né, o padre não deu e falou para ela se retirar, que depois conversava com ela. Então, assim, para ela foi um absurdo e foi um momento de muita vergonha e humilhação, né? Como assim eu não vou receber a hóstia, né? E as outras pessoas da igreja ficou assim, uma cochichando assim para outra. Então ela se sentiu muito envergonhada. E aí ela perguntou pro padre o porquê disso, e ele contou para ela que era por causa do divórcio, né? Que naquele momento ela não poderia mais receber, né, o corpo de Cristo, porque ela estava fazendo uma coisa que não era bem vista pela igreja, pelas famílias cristãs, tudo mais. Então, com isso, ela meio que foi convidada a se retirar da igreja, gente. Eu achei isso, assim, um absurdo. Eu acho muito triste, né? Não tô aqui pra falar mal de religião nenhuma, mas infelizmente é uma coisa que a gente vê com frequência, assim, nas igrejas, independente da religião, né? O casamento é muito bem visto, mas a partir do momento que o casal se divorcia, acaba ficando mal visto e muitos acabam até mudando de igreja ou saindo de vez da religião e tal, o que é bem triste. E aí ela ficou revoltada, ela pensou assim, nossa, isso aqui não é uma igreja, né? Como assim? Como Jesus apoiava as pessoas de todo tipo e tal, e agora você tá praticamente me expulsando da casa de Deus, né? E aí ela sai da igreja, assim,
andando apressada e meio que jogando praga em todo mundo, sabe? Assim, falando várias coisas horríveis porque ela tava muito, muito mal. E aí o próprio padre ficou analisando o que ela falou e ele ficou se sentindo mal porque ele não tinha muito o que fazer, sabe? E aí ele ficou pensando assim, caramba, ela sempre foi uma moça tão dedicada à igreja, tanto ela quanto a família e tal, e agora eu negar isso a ela, sabe? Eu negar esse apoio a ela é uma coisa que me dói muito, mas eu tenho que seguir as regras, sabe? As regras da sociedade, as regras da igreja e tal. E aí no momento que ela sai da igreja e começa a chorar do lado de fora, ele tem a seguinte reflexão, né? Que talvez, né, Jesus Cristo nem tivesse dentro da igreja, talvez Jesus Cristo tivesse fora, né? Porque algumas coisas que as igrejas pregam hoje em dia é meio que contra o que Jesus realmente pregava, sabe? Do acolhimento das pessoas e tal. E aí nessa parte narra como se a Charlize, né, como se a Athena tivesse um encontro com Jesus e Jesus falasse para ela que não era para ela ficar triste, pois naquele momento nem ele mesmo estava dentro daquela casa, né? Ele estava fora, ele estava junto com os excluídos e estava lá para apoiar. E eu achei essa parte do livro muito, muito emocionante. Por mais que o marido, né, que o ex-marido dela ajudasse com questão financeira, a cuidar do filho e tal, ela não queria voltar para casa dos pais, né? Porque era uma vergonha ela voltar para casa dos pais. Ela queria conseguir ter a família dela, mesmo que fosse tipo só ela e o filho, né? E nisso ela começa a trabalhar. Ela teve vários trabalhos, gente. Ela chegou a trabalhar como tradutora, né? Porque ela sabia falar outros idiomas. Ela teve uma parte em que ela recebeu um convite, gente, para trabalhar num lugar como se fosse os Emirados Árabes, vendendo terreno. E aí ela foi. Nisso que ela foi, que ela passou alguns anos lá, acho que ela passou uns 2 anos trabalhando como corretora, né? Acho que corretora de imóveis, né, que fala, e vendendo terreno e tal. Nesse país, né, diferente, né, esse país árabe, ela acabou conhecendo um senhor que ensinou uma coisa muito legal para ela, que é a caligrafia. E aí ela aprendeu muito sobre como nossa caligrafia conta, né, a nossa história, conta a nossa emoção, conta um pouco de quem somos. E aí a caligrafia dela não era tão bem feita. Nisso ele fala que porque essa parte mais criativa que a gente tem tá muito ligado com o lado materno. E ela acabou não tendo muito essa questão, sabe? Porque ela descobriu muito cedo que ela era adotada. E isso mexeu muito com ela, sabe? Quando ele falou isso, ela começou a martelar na cabeça dela a ideia dela procurar saber a verdadeira origem dela. Depois desse trabalho, ela voltou, né, para a cidade dela, dos pais dela, acabou pegando um trabalho num banco. Ela conseguiu fazer melhorias no banco que os outros funcionários não tinham feito antes, né? E aí tem até uma reflexão sobre isso, que um dos diretores, né, do banco e tal, barra gerente que tava lá, ele pensou assim, caramba, muitas vezes a gente não faz o nosso melhor no nosso trabalho, porque a partir do momento que a gente faz o nosso melhor, a gente tem que passar a fazer o melhor do melhor. E isso acaba com o nosso tempo, acaba com a nossa saúde, acaba com nossos sonhos, porque as empresas acabam exigindo cada vez mais e mais e mais e mais, né, dos empregados, e eles às vezes não conseguem dar o melhor do melhor, sabe? Acabam sendo até despedidos depois disso. Então, assim, eles começaram a ficar muito preocupados com essa mulher, né, de estar lá trabalhando e fazendo tantas melhorias no trabalho. E aí eles acabaram liberando ela para fazer uma viagem, porque para eles seria vantajoso ela tá longe dali por um tempo, né? Até porque eles não podiam despedir ela logo de cara, até porque ela estava sendo uma funcionária muito boa. Nisso, gente, ela inventa de viajar para a Romênia com a desculpa,
né, que estava fazendo uma pesquisa sobre o Drácula. Sim, gente, ela usou essa desculpa para poder viajar, para falar que ia fazer tipo um documentário e tal, mesmo sabendo que o Drácula é um personagem fictício e que na verdade, né, ou seja, ele não existe, e que o escritor de Drácula morou por um tempo lá na Romênia, mas que depois, no final da vida dele, já estava em outro país. Então, assim, não tinha tanto fundamento ela ir para a Romênia só para isso. Porém, quando ela chega na Romênia, ela começa a conhecer as pessoas de lá, ela acaba conhecendo a Eda, né? A Eda é uma médica, gente, que trabalha lá e ela tem ligação com o povo cigano. E aí, a partir do momento em que ela conta a verdade, que ela não estava lá exatamente para pesquisar nada de Drácula, e sim saber quem era a verdadeira família dela, ela acaba conseguindo encontrar a mãe dela biológica. A mãe dela biológica é uma cigana. E aí a mãe dela começa a instruir ela a vários rituais, meditação, várias coisas da cultura, né, cigana, e questões religiosas também cigana. E aí é nesse momento que ela começa a se encontrar, com ela mesma, a conhecer ela mesma, né? Já que ela sempre foi criada ali dentro da caixinha do cristianismo. E aí ela começou a conhecer outras coisas e a trabalhar outros sentimentos nela. Por exemplo, ela sempre foi apaixonada por música e dentro da igreja ela gostava de cantar e principalmente tocar, né, para a Virgem. Porém, a partir do momento que ela conheceu o povo cigano, que ela conheceu a Santa Sara, que ela conheceu a dança cigana e tal, ela se apaixonou. E aí ela acabou levando isso para a cidade dela, né? Ela começou a trabalhar com cura, ela começou a fazer rituais com dança para liberação de sentimentos negativos, frustrações, mágoas, enfim, as pessoas dançavam nesses rituais e se sentiam muito mais leve, como se tivesse literalmente mudado a energia delas. Sendo que a igreja ficou a pé da vida, né, cara? Como assim, né? Como assim o culto numa casa de uma ex-cristã tá ficando mais famoso do que as missas da nossa igreja, que sempre foram muito bem faladas e sempre foram cheias, e agora não estão mais tão cheias como antigamente e tal. E o povo, assim, mais louco que eu digo da igreja, mais louco que eu digo, gente, é aquele pessoal, assim, que é mais preconceituoso, sabe? Mais radical, digamos assim. Começou a dar em cima dela e fazer a vida dela um inferno, gente, sério. Tentaram fazer o pai do filho dela, né, que é ex-marido dela, tentar pegar a criança por achar que ela não ia cuidar bem do filho. Ela ficou com fama de bruxa. Enfim, o livro, assim, é bem interessante, principalmente no crescimento da personagem. O final do livro é surpreendente. Eu já contei a história praticamente inteira do livro, mas o final, que é a cereja do bolo, eu vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Se vocês não tiverem a publicação assim, ó, em matéria, né, o livro, vocês conseguem achar na internet. Eu dei uma pesquisada e tem audiobook desse livro aqui no YouTube, tá? E tá completo. Então, para quem tiver interesse aí de conhecer essa história do Paulo Coelho, é só pesquisar Paulo Coelho, a Bruxa de Porto Belo, ou só pesquisar a Bruxa de Porto Belo audiobook, que vocês vão achar o livro completo e aí vocês vão se deliciar com essa história. Ela traz muitas reflexões, né? E como eu disse, chega um certo ponto que você sente como se realmente conhecesse a personagem ou até mesmo fosse ela, o que eu achei incrível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da resenha / resumo do livro de hoje. Não esquece de curtir, né, compartilhar o livro, compartilhar o vídeo, né, para o amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, e seguir no canal, gente, para mais dicas, porque eu posto vídeos, né, todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.